Ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, por o Senhor ter nos concedido mais uma oportunidade de podermos estar aqui junto dos irmãos, ouvindo a palavra dele. Nós sabemos que essa palavra que o Senhor tem nos dado é uma palavra para ser vivida, É uma palavra onde quando nós a recebemos com o coração aberto, na simplicidade, essa palavra ela entra em nós e faz uma grande obra. Irmãos, a gente tem que crer nisso. A gente tem que crer que a palavra que o Senhor tem nos dado, ela tem poder. Ela faz em nós uma reação. Se não está fazendo reação em nós temos que ir na presença dele e falar: Senhor, o que está acontecendo, E tua palavra não está fazendo nenhuma reação no meu viver, na minha vida em si. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra com o ouvir da fé, essa palavra ela entra em nós. E nós sentimos a presença do Senhor. Nós sentimos ali o poder do Espírito agindo em nós. Então, é uma palavra de prática, Senhor Jesus. E nessa semana, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra que foi falada no domingo pelo irmão Pedro, Pedro Dong, a mensagem 7, onde o tema é obras da lei ou vida à fé. Na verdade, lá na Bíblia é uma pergunta, viu? Tem uma interrogação, é uma pergunta. Aqui no tema nós não colocamos, mas tem uma interrogação aí. Então, o Senhor está falando para nós nesta manhã. Vocês têm tocado nas obras da lei ou ouvir da fé, Então, essa frase foi Paulo, quando escreveu a carta, a epístola ali para a igreja, os Gálatas, Então, ali Paulo estava ali advertindo os irmãos que eles estavam regredindo, Toda vez que eu começo a agir na lei, fora do Espírito. O que é agir na lei, irmãos? Agir na lei é tudo aquilo que é do homem natural. Tudo que eu faço em mim, eu estou agindo na lei. Lei é ordenanças, Eu chego aqui no local de reuniões, chego para os irmãos e falo: irmão, você tem que limpar lá embaixo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Isso é lei. Mas quando o Senhor chama os irmãos, não é eu que estou chamando, o Senhor chama cada um para servir. E esse irmão recebe o chamamento. E ali, ele no Espírito serve ao Senhor, aí sim. Aí não é nada de mim, não é nada do homem, é algo do Espírito. E esse serviço, irmãos, com certeza vai ser um serviço onde o irmão não vai ter cansaço, não vai se sentir sobrecarregado, vai ser algo leve para ele, porque ele está servindo no Espírito. Não é na lei, nas ordenanças, chegar e colocar ordem. Infelizmente, ali os Gálatas estavam, em vez de avançar, estavam regredindo. E Paulo, preocupado, porque Paulo amava os irmãos, Da mesma forma hoje, igual, por exemplo, o irmão Magno não está aqui conosco. Ele está com o irmão Marcos, aqui no Vale do Aço, ali servindo as igrejas. O que é isso, irmãos? Isso é amor. O irmão sai lá do Espírito Santo, o irmão Magno deixa as coisas dele aqui e vai junto com o irmão, está ali junto dos irmãos ali, vendo o que está precisando, o que os irmãos estão necessitando, orientando os irmãos, levando luz para os irmãos, levando a palavra para os irmãos. Isso o que é isso? É amor. E isso Paulo tinha pelos irmãos ali em Gálatas. Mas infelizmente, irmãos, ali entrou muita coisa que não é de Deus. Muita coisa do mundo entrou na igreja ali. E ao entrar coisas do mundo na igreja, o que aconteceu? Os irmãos perderam a palavra pura que Paulo tinha dado para eles. E Paulo fala, se você for ver, Paulo fala que ali naquelas
a igreja em Gálatas, ela foi gerada em toda aquela viagem de Paulo, e no sofrimento de Paulo, eles estavam juntos. E aí gerou a igreja. Só que, infelizmente, ao perder esse ouvido da fé, os irmãos estavam voltando para trás. Estavam deixando de viver a palavra pura, a palavra no Espírito, para viver na lei. E nós sabemos que a lei, ela não salva o homem. Ela só condena, mas ela não resolve o problema do homem. O que resolve o problema do homem é o ouvir da fé. É ter um ouvir refinado da palavra. É você ouvir crendo pela fé. Você vem aqui nesta manhã e fala: Senhor, estou vindo aqui porque eu quero ouvir essa palavra, eu quero ser transformado, Senhor. Eu quero ser renovado. Isso, irmãos, isso não é lei. Isso aí é vida de Deus. É a vida de Deus sendo dispensada para mim e para você através da palavra. Aí você, com aquele ouvir refinado, aquele ouvir da fé, crendo nessa palavra, não duvidando, não levando por razoamento, não, dessa forma também não vai haver uma obra em nós. É ser simples. Na simplicidade, você com esse ouvido da fé, esse ouvido refinado aí para receber essa palavra, ela vai entrar em nós e vai fazer uma grande obra. Infelizmente ali, os irmãos em Gálatas perdeu essa riqueza da palavra, né? E Paulo, preocupado, escreve uma carta para eles, né? Orientando, alertando os irmãos. Mas nós sabemos que infelizmente não resolveu, porque a igreja estava numa situação complicada. Irmãos, por isso nós temos que ter cuidado. As coisas do mundo, quando começam a entrar na igreja, fazem destruição. Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado. E tem hora que é coisa que você fala assim: não, isso aqui não vai... Não, isso aqui não tem problema não vai fazer diferença. E aí que o inimigo acha brecha e acaba gerando complicações no meio dos irmãos, né? E nós sabemos que a lei, desde lá quando ali o Senhor, quando Deus ordena ali para Moisés as leis ali, não resolveu o problema do homem. O homem disse que iria cumprir, mas conseguiu cumprir? E até hoje tem conseguido cumprir? Nunca você vai conseguir cumprir. O que é isso, essa lei? Essa lei hoje é a lei do pecado que habita em nós. Quando eu chego para o Senhor e falo: a partir de hoje, eu não faço mais isso. Isso aí é uma lei. Você está colocando uma ordenança para si mesmo. Eu não faço isso mais. Mas daí a pouco você está fazendo. Outra coisa que eu tenho observado, não sei se os irmãos têm observado, uma criança, por exemplo, quando você fala com a criança, não pega essa caneta. O que ela faz? Ela fica ali olhando, quando você distrai, ela vai lá e pega a caneta. A lei, ela leva a pessoa a fazer o que não deveria fazer. A experiência de Paulo, ele fala: o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ninguém quer fazer mal a ninguém, irmãos. Ninguém quer fazer nada de errado, mas acaba fazendo. Essa lei, ela tem uma força em nós. E se você não estiver tendo esse ouvido da fé refinado, vivendo a palavra de Deus, procurando viver a palavra, desfrutando com qualidade da palavra, irmãos, sempre vai haver queda, sempre vai haver coisas que não vão agradar a Deus, porque em nós mesmos, nós não iremos conseguir. Jamais o homem vai conseguir fazer algo em si mesmo. Uma hora ele vai errar, vai pecar. E por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo sendo um filho de Deus, eles acabam ficando desiludidos até mesmo com Deus. Questiona Deus. Senhor, eu sou um filho do Senhor, eu tenho participado de todas as reuniões, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque ele tentou fazer, ainda que ele estava junto dos irmãos, mas estava fazendo em si, nas obras da lei, fazendo na sua capacidade, na sua experiência. Foi falado para nós essa semana. Tudo isso, irmãos, é obra da lei. E aí o homem cai. Ele não consegue permanecer. Nós só iremos permanecer, irmãos, firmes, se estivermos
firmados na palavra do Senhor. Tudo é através da palavra. Né? A palavra, ela tem esse poder, né, de mudar toda a nossa vida. Você vai deixando de fazer as coisas naturalmente. Não precisa ninguém impor lei sobre você. A própria palavra de Deus te constrange. E você no Espírito, você obedece à palavra. E aí a obra vai acontecendo, isso é naturalmente. Aí você não vai estar usando o seu esforço. Você vai estar dependendo do Senhor. Está dependendo do Espírito. E aí essa palavra, ela vai fazer uma obra em nós. E você, se você tinha seus vícios, né, tinha suas coisas que não agradavam a Deus, isso vai saindo. Se você era uma pessoa impaciente, você começa a ter paciência. Se você é uma pessoa que era muito preocupada, né, ansiosa, a palavra de Deus te dá tranquilidade, você vai ficando tranquila. Porque você está dependendo do Senhor, você não está fazendo nada em si mesmo. É isso, irmãos, que é ouvir da fé. É você ganhar a palavra e nela ganhar experiência. Trazer essa palavra para a vida, para o seu viver, para o seu cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. É você viver a realidade da palavra. Esse é o ouvir da fé. Então, Paulo queria mostrar para os Gálatas que eles precisavam voltar à prática de antes, né? Que ele tinha passado para eles uma palavra pura. Né? Ele até fala, o que eu recebi não foi homem que me deu. Eu não precisei ir em tal lugar para receber o que o Senhor me deu. Ele me deu. E eu estou passando para vocês. Mas, infelizmente, a gente vê, você vai ler aqui o texto em Gálatas, né, que essa palavra, essa mensagem 7, ela está totalmente baseada dentro do livro de Gálatas. Né, e principalmente, vamos ler lá no capítulo 3, de 1 a 3. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 3. Senhor Jesus. Olha só o que Paulo fala aqui para os irmãos aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, os Gálatas, em vez de avançar, retrocedeu. Começou no Espírito. Ou seja, no início da igreja na Galácia, os irmãos estavam no Espírito. Mas, igual eu falei, entrou muita coisa na igreja ali. E aí eles perderam a simplicidade. Uns falaram, não, para você fazer isso, você tem que circuncidar, tem que fazer aquilo, voltando para trás, algo que ficou lá no passado. Cristo veio, irmãos, e todas essas coisas ficou para trás, porque tudo se tornou novo. Mas os Gálatas depois perdeu isso, e Paulo preocupado com isso, porque Paulo amava os irmãos. É por isso que fala, outra vez sofrendo as dores de parto, ou seja, teve que tentar consertar algo que ele já tinha deixado para ele. Igual, suponhamos aqui, o irmão Marcos, né, daqui da região, você chega e dá uma direção para nós aqui, né, os irmãos, faz isso aí. Aí passa 2 anos, o irmão volta aqui, nós está a mesma coisa. Isso é retroceder. Não é cumprir, não é pegar a palavra que o irmão passou e conduzir. Fazer, né, o que tem que fazer. Os irmãos retrocederam, né? Por isso que eu falo aqui, ó. Porque começou no Espírito. Eles começaram no Espírito. O que era no Espírito? Mas é depender do Senhor em todas as coisas. Mas depois começaram a usar as suas capacidades, as suas técnicas, né? O que ele sabe, o que sabe fazer. Aí o que aconteceu? Perdeu o viver no Espírito. Estava vivendo na carne.
Porque não tem, irmãos, não tem 3, 4 opções. Se você não está no Espírito, você vai estar na carne. É só 2 vias, né? É só 2 caminhos. Não tem 3, 4 caminhos. Se eu não estou no Espírito, eu estou na carne. E aqui, a gente vê que os irmãos ali estavam vivendo dessa forma, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui Paulo fala que eles estavam fascinados, né? Outra coisa, irmãos, eu creio que Paulo fala assim, que não é como se fosse um outro evangelho, né? Uma outra palavra. Eu creio que foi palavras bonitas, né? Ele deixou eles fascinados. E tem quantas palavras bonitas aí que a gente escuta, você fala, nossa, mas que palavra, né? E aí, irmãos, são palavras que talvez não vai te transformar de verdade. Vai só resolver algo exterior. E a palavra que Paulo tinha dado para eles é uma palavra que transforma de dentro para fora, é o evangelho do reino. Né? Ouvir palavra bonita é bom demais. Né? Uma pessoa que fala muito bem, né? Você fala, nossa, mas esse camarada fala bem demais. E aí é aquela palavra doce, né? Não, você pode ficar tranquilo que na presença do Senhor você não vai ter sofrimento, você não vai... Essas coisas, entendeu? Sendo que a palavra de Deus ela é bem clara para nós, irmãos. Se nós queremos reinar, nós teremos que passar pela cruz. Não tem outro caminho. O que é cruz? Cruz é sofrimento. Nós temos que trilhar o caminho do Senhor que trilhou, o mesmo caminho. É claro que eu creio que não vai ser igual o que ele trilhou mesmo, né? Porque o que ele trilhou foi muito puxado. Mas nós temos que negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Senão, nós não vamos reinar com o Senhor. E quem quer tomar a cruz? Ninguém quer. Aí prefere as palavras doces, as palavras bonitas. É por isso que a gente vai nessa cidade grande aí, né irmão Flávio? Você fala, chega lá, tem um pouquinho, irmãos. Você fala, poxa, uma cidade tão grande dessa, pouquinho, irmãos. Mas por quê? Porque a palavra mostra para nós que trilhar esse caminho não é fácil. Ele é estreito. O evangelho do reino é um evangelho de transformação. E a primeira pessoa quem vai ser transformado sou eu. É a minha pessoa que vai ser transformada. Essa é a grande obra. A primeira pessoa que é transformada sou eu. E nós sabemos que as palavras doces que vêm por aí, elas não nos transformam. Elas só resolvem algo exterior. Né? E aí, vem dando uma distorcidinha na palavra, né? Dá uma distorcida, igual eu falei aqui, você está na presença do Senhor, você não vai ter sofrimento. Aí o que acontece? Muitos filhos de Deus ficam frustrados, por quê? Eles ouvem essa palavra, aí então eu vou buscar o Senhor, e vai. Aí daqui a pouco, quando eu começo a buscar o Senhor, o negócio acocha para o lado dele. E ele fala, poxa, mas é agora que eu estou buscando o Senhor, os negócios ficam mais difíceis. E ele fica frustrado. Mas falaram para mim que se eu buscasse o Senhor, eu não ia ter sofrimento. Irmãos, nós iremos ter sofrimento, só que o Senhor vai estar do lado, ajudando a passar pelo sofrimento. Ele não vai tirar, Ele vai te ajudar a passar por eles. Amém. Né? Então, essas pessoas, elas ficam frustradas, porque isso, o que pegou a palavra? Ele deu uma distorcida. Isso é palavra bonita, isso é palavra doce. É isso que os Gálatas começaram a ouvir. E aí eles ficou fascinados com aquela palavra. Nossa, mas que palavra! E Paulo, vendo eles indo por esse caminho, Paulo falou, não, eu não vou deixar, eu vou ter que orientar os irmãos. Mas eu imagino o sofrimento de Paulo por esses irmãos. Foram gerados uma igreja debaixo de lutas, de sofrimentos, e os irmãos ali gera a igreja, os irmãos estavam ali firmes, começaram no Espírito, e de repente, muda toda a história. Senhor Jesus. Irmãos, que nós sejamos esses que nós ouvimos a palavra pura, a palavra sem distorção,
a palavra, igual ela está aqui na Bíblia. Não fica ouvindo palavra que a pessoa que está falando distorce ela. Procura estar sempre com a Bíblia na mão para você conferir. Porque senão você é enganado. Se você não tiver convicção naquilo que você crê, naquilo que você recebeu, você é levado para os ventos de doutrinas. Infelizmente é assim. Você não tem firmeza. Onde é que estiver falando mais bonito, eu estou indo. E o Senhor, Ele quer, irmãos, que nós tenhamos esse ouvido refinado por ouvir a palavra dEle. O ouvido aberto. Esse é o ouvir da fé. E ouvir e crer, viu? Não ouvir só por ouvir, mas ouvir e crer na palavra. Porque aí, ouvindo e crendo na palavra, irmãos, ela faz a obra. Então, aqui a gente vê a preocupação de Paulo. Ó Senhor Jesus. E quando nós continuamos vivendo na lei, nós continuamos vivendo na escravidão. Porque a pessoa que, um escravo, coitado, é sofrimento, né? Nós sabemos que dentro de nós é uma luta. A carne lutando contra o espírito, e é aquela luta. E o que acontece? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tenho pouco tempo de vida da igreja. Eu crio antes, mas é aquele crer suave, né? Aquele crer leve. Né? Eu creio em Deus. Eu também tenho fé. Mas era aquela coisa superficial. Qualquer coisa era crer. Mas assim, para começar, né, se entregar totalmente ao Senhor e começar a ouvir a palavra dele e tentando praticar, viver essa palavra, tem pouco tempo. Meu velho homem é bem mais velho do que a vida da igreja que eu tenho. Então, a luta do velho homem é muito maior. Ele tem mais poder. E se eu não estiver firmado na palavra, irmãos, eu sou levado. Né? Numa queda de braço, quem tem mais força leva, não é isso? E aí, por isso que eu tenho que depender do Senhor. Porque em mim, eu não tenho força para lutar contra o velho homem. Contra essa lei do pecado que está em mim. Eu não tenho força para lutar contra ela. Eu só vou conseguir lutar contra ela se o Senhor estiver comigo. E eu só tenho o Senhor através da palavra. É ouvindo o Senhor, crendo, né, procurando viver e andar no Espírito, irmãos. Senão, eu não vou conseguir. Ó Senhor Jesus, aí eu vou viver como um escravo do pecado. Pequei hoje, se eu bambear amanhã eu peco de novo, depois eu peco de novo, e vai. É uma escravidão no pecado. Mas a gente tem que estar claro para nós, hoje nós nos tornamos filhos de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito. Então, eu tenho que focar nisso. Eu não posso ser guiado pela carne, mas eu tenho que ser guiado pelo Espírito. E quando eu sou guiado pelo Espírito, irmãos, eu consigo, né, viver da forma adequada. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 7. Senhor Jesus. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 7, versículo 5. Romanos. 7, 5. Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Olha só que versículo, irmãos. Olha só o que Paulo fala aqui. Porque quando vivíamos segundo a carne, Senhor Jesus, a operação que acontece nos leva ao quê? A frutificar para a morte. Isso é viver na carne. E realmente que nós estamos na carne, ó Senhor Jesus. Qualquer coisa, eu vou dar um exemplo dentro de casa, por exemplo, né? Qualquer coisa a gente perde a paciência com a esposa, ou vice-versa, a esposa perde a paciência comigo, com a gente, né?
perde paciência com os filhos. No seu trabalho você não consegue lidar com as pessoas, você vive na carne. Mas quando você está no Espírito, é a paz, a alegria, a satisfação. Irmãos, é tudo de bom. Estar no Espírito é tudo de bom. Mas nós precisamos anelar isso, né? E quando eu anelo estar no Espírito, acontece, irmãos, é só viver na palavra. A palavra, o ouvir da fé, nos leva para o Espírito. A fé, na verdade, ela é o canal que nos transfere da esfera terrena para uma esfera celestial. Então, nós temos que, primeira coisa, você tem que ter fé. Fé na palavra que você está ouvindo. Não duvidar dela. Porque senão você vai ter dificuldade. Você não vai conseguir sair dessa esfera terrena. E na esfera terrena há o quê? Há pecados. Há coisas da carne. Nós precisamos mudar de esfera. Esfera para a esfera celestial. Amém? É só a fé fazer esse transporte, né? Te leva de uma esfera para outra esfera. Ó Senhor Jesus. E aí você entra no Espírito. E aí você consegue conectar com as coisas do Espírito. Que é tudo que Deus tem de bom para nós, né? Senhor Jesus. Aí mesmo, irmãos, aí em Romanos 7, aí já vamos para o versículo 18. Vamos lá para o versículo 18. Senhor Jesus. Olha o que Paulo fala aqui. Olha a luta que Paulo tinha, também não acontece conosco? Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ninguém quer fazer mal a ninguém, ninguém só quer fazer o bem, mas você não consegue executar isso. Essa luta que Paulo tinha aqui, acontece conosco hoje. Todos nós passamos por essa luta. Ou se você fala, não, irmão, eu não passo por isso, não, você fala, você está mentindo. Porque todos nós temos essa luta interior. Você vai resolver isso na sua força? Não. Você vai conseguir resolver isso no Espírito. É depender da palavra de Deus. É viver a palavra de Deus, irmãos. Esse é o caminho. Fora disso aí, você não vai vencer essa luta. Vai sempre perder. Mas se está no Espírito, vai ser sempre vencedor. Amém? Vai estar sempre vencendo. Ó Senhor Jesus. Por isso que essa semana a palavra nos chamou a atenção. Tem o ouvir da palavra com qualidade, irmãos. Já aconteceu, eu estou falando da minha experiência, de chegar em uma reunião aqui, ouvir uma palavra e sair ali fora e não conseguir lembrar nada da palavra. De ler o alimento diário em casa de manhã, e um pouquinho que eu saio na rua, já esqueci tudo do alimento diário. É por isso que o Senhor tem nos dado ferramentas. Ruminar a palavra do Senhor, imergir na palavra, a repetição da palavra, o transcrever a palavra, tudo isso, irmãos, nos faz a fixar. A palavra, ela fica fixada em mim. Aí sim, aí eu vou ter um ouvir de qualidade. Então, tudo que o Senhor tem nos dado hoje tem um objetivo. É trazer a palavra, que ela está fora de mim, para dentro de mim. E aí, quando ela entra em mim com essa qualidade, irmãos, ela gera vida. Você não vai esquecer, não. Você pode até não lembrar com detalhes do versículo, mas o conteúdo da palavra você lembra. É por isso que não preocupa em decorar a palavra. Não preocupa. Quando eu comecei a reunir, eu reuni no lugar que eles queriam que a gente decorasse a palavra. Botava numa folha assim, uns 15 versículos, e falava assim, ó, você vai decorar esses 15 versículos para mim, aí depois da manhã eu vou vir cá tomar do serviço, você decorou tudo. Tinha que decorar. E aí você ficava preocupado, eu mesmo ficava preocupado, puxa, depois da manhã vai vir, eu tenho que decorar esses 15 versículos. E aí o que acontecia? Por ficar preocupado, não decorava nada. O que é isso, irmão? Isso é obra da lei. É impor sobre nós lei. Você tem que fazer dessa forma. Mas aí, quando você vai para a palavra tranquilo, dependendo do Espírito, invocando o nome do Senhor, fazendo a imersão, tranquilo,
a palavra entra em você. E você vai viver o conteúdo da palavra. Talvez, se você, igual eu falei, você não vai lembrar talvez do capítulo, do versículo, mas você lembra do conteúdo. Quando acontecer uma situação, você vai lembrar, poxa, a palavra que eu desfrutei aquele dia fala disso e disso. Você não vai lembrar, talvez, do versículo, do capítulo, mas você lembra do conteúdo. O importante para nós é o conteúdo. Deus não está preocupado se você tem até a Bíblia toda na cabeça decorada, Ele não está preocupado com isso, mas você está vivendo a palavra? Aí que está. Está cheio de conhecimento. Aí, quando o camarada chegou para tomar os versículos, ele falou, moço, eu não consegui decorar nada, não. Mas você leu? Eu li sim. Pois é, mas você leu, era para responder falar pelo menos 3 para mim. Eu falei, mas eu não estou lembrando de nada, não. Então, não adianta. Quando eu estudava, eu tinha essa dificuldade. Quando me apertava muito, a prova era 0. Eu tinha uma sobrinha que ela é muito estudiosa, né? A professora marcava a prova com uma semana ou mais de uma semana, ela já começava a estudar hoje. Aí ela ficava com nós lá em casa, morava lá com nós lá na roça lá, ficava lá para estudar, né? E ela falava, vocês não vão estudar não? Falava comigo isso, né? Aí nós, não vou estudar agora não, vai ser a prova essa semana que vem ainda, eu começar a estudar hoje? Não. Aí, 2 dias, gente, falta 2 dias para a prova, vocês não estudou? Não, eu não vou estudar para a prova agora não. Aí tinha vezes que eu ia no ônibus, lá de casa, indo para a escola, dentro do ônibus eu dava uma lida na matéria e chegava lá e tirava nota boa. Agora, se eu começasse a estudar, preocupasse, não rapava nada. Então, irmãos, nada forçado, nada feito do nosso jeito, não resolve. Principalmente as coisas espirituais. Tem que ser debaixo da orientação do Senhor, debaixo da luz dele, debaixo da palavra. Dependendo dele. Vivendo no Espírito, irmãos. É por isso que o Senhor tem falado, tenha um ouvir de qualidade, ouve a palavra com qualidade. Concentra na palavra. Chega aqui no local, esquece lá fora. Esquece que amanhã você tem que pagar uma conta. Esquece que amanhã você tem que ir no médico resolver um problema, resolver alguma coisa. Foca na palavra. Receba a palavra com qualidade, irmãos. Aí essa palavra vai entrar em você. E durante a semana, na sua casa, desfruta também. Ouça as mensagens do Senhor tem nos dado e colocado no YouTube ali, as palavras. Live. Escuta, ouve. Tira um tempo para o Senhor. Isso é ouvir com qualidade, irmãos. E o Senhor vai fazer uma obra em nós. Isso aí não vai ser lei que vai fazer. Quem vai fazer é o Espírito. É a palavra de Deus que vai nos transformar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 19. Dá rapidinho por causa do tempo, né, irmãos? O tempo passa voando. Senhor Jesus. Gálatas 2, 19. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vamos para o 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Olha a experiência de Paulo aqui, irmãos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, para isso acontecer, eu tenho que estar alimentando da palavra. Pela fé você recebe a palavra e Cristo começa a viver em você. E se Ele está vivendo em mim, quem que eu vou expressar? Vou expressar Cristo. Né? E Paulo vai falar de algo que é o que estava acontecendo com ele. Né? Não é algo que ele... É a experiência dele. Então, você fala, mas tem gente que pensa, mas era o apóstolo Paulo. Né? Hoje, irmãos, a palavra daquela época é a mesma palavra de hoje.
O Deus que fazia as obras daquela época é o mesmo Deus que faz as obras hoje. Então, por que essa palavra também não pode fazer essa obra em mim? Basta eu crer, receber pela fé. Ela vai fazer uma obra em nós. Amém? Então, não fica achando que era só os grandes homens que foi usado por Deus que teve experiência com a palavra. Qualquer um de nós podemos ter experiência com a palavra. Basta receber com simplicidade, crendo na palavra através da fé. Ela vai fazer uma obra em nós. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Outro ponto que me, tocou muito, eu até comecei a compartilhar aqui com os irmãos, é que mostrou para nós que o que acontece, irmãos, quando a gente começa. Você conhece o Senhor pela primeira vez, o primeiro amor, você está vivendo ali, a gente é simples, né? Você recebe a palavra, você diz amém, os irmãos falam, você é um. Mas com o passar do tempo que você vai ganhando, né? Eu creio que não é vida, é conhecimento, porque se fosse vida, você continuava simples. Porque era a vida de Deus que estava atuando em você. Mas quando a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, quando você vai ganhando conhecimento, você perde a simplicidade. E aí você começa a achar que você sabe. Achar que você é muito espiritual, achar que você pode fazer do seu jeito, e você perde a simplicidade. E aí, o que acontece, irmãos? Aí, tudo que a gente fazer para Deus, Ele não vai receber. Infelizmente é assim. E é verdade. Se a gente não tiver cuidado, a gente é levado por essa armadilha. Não estou falando aqui que os irmãos não podem ler a Bíblia, não podem desfrutar, tem que desfrutar. Mas procura desfrutar da palavra buscando vida, não conhecimento. Porque se for conhecimento, a palavra já diz para nós que o conhecimento, a letra mata. Esse conhecimento, irmãos, é um conhecimento transformado em vida. Você tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra, sim. Vai com a hora você precisa. Mas o conhecimento que eu estou falando, igual eu falei, talvez você não vai lembrar do versículo. Mas você lembra do conteúdo. E aí você consegue viver isso. Esse é o conhecimento que nós devemos ter. E por não ter isso em si, só buscando conhecimento, a gente acaba ficando... Você perde a simplicidade. Você acha que você conhece a Bíblia, que você... Aí já leva para debate, ali fica debatendo a palavra. Quando a pessoa fala uma coisa, você acaba rebatendo a pessoa, acusando a pessoa com a própria palavra. Você usa a palavra para acusar a pessoa e vai assim. Deus não, isso não é um viver adequado na presença de Deus. Deus quer que nós sejamos simples e continuaremos simples, desde o início até o fim. E isso, irmãos, tem que estar pedindo ao Senhor a simplicidade, porque senão nosso coração ele enche, né? Você enche de conhecimento, aí você começa... Não, se eu não falar a palavra lá no sábado, os irmãos, a igreja não avança. Não vai. Eu tenho que falar a palavra. Eu conheço a Bíblia, entendeu? Então nós temos que ter simplicidade. Talvez, irmãos, um versículo que você falar para uma pessoa, você vai mudar a vida dela. Não é muita coisa. Se você falou para essa pessoa, dependendo do Senhor, dependendo do Espírito, sendo apenas um canal, esse versículo vai transformar a vida dessa pessoa. Então, Deus não está preocupado se você está cheio de palavra. Ele está preocupado com o seu coração. Você tem deixado essa palavra te transformar? Você tem deixado essa palavra entrar em você e fazer uma obra? Se isso aconteceu, amém. Né? Mas se não, para o Senhor, Ele não vai contar. Então, irmãos, eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Eu perdi o horário ali, não sei quanto tempo que eu já gastei, esqueci de botar o cronômetro para marcar o tempo, mas os irmãos, fiquem à vontade. Vamos fazer grupos, né? Grupos de 3, 4 irmãos aí, para a gente estar ruminando essa palavra. Irmãos, são muitos pontos, são muitas coisas que durante a semana o Senhor nos deu. Então, por isso que é importante o compartilhar dos irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus.